Olá, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo falaremos sobre a hibridização de usinas, os diferentes tipos de associação possíveis com múltiplas fontes de geração. Dirimir algumas dúvidas quanto às definições regulamentadas pela ANEEL, particularidade de outorga e vamos apresentar alguns casos de sucesso que a Revax já possui aplicado no sistema brasileiro. Eu sou Matheus Castro, gerente de marketing de produto e desenvolvimento de novos negócios. Ao meu lado estou com Rodrigo Gosman, especialista de produtos da linha Renewables. Atualmente, a Resolução Normativa ANEEL número 1071 de 2023 estabelece os requisitos e procedimentos para a obtenção de outorga de autorização de centrais geradoras, bem como da associação de usinas e seus conceitos adotados. Conceitualmente, a definição básica de uma usina híbrida ou hibridização é a associação de uma instalação ou sistema de geração que combine duas ou mais formas para a produção de energia elétrica. As principais vantagens de compartilhamento e hibridização de conjuntos e parques são a otimização do fator de capacidade com a complementariedade de fontes, que pode ser diária, como no caso da eólica e solar, ou sazonal, como em hidros e térmicas a biomassa. Outra vantagem é a redução de custos em tarifas e encargos, com uma conexão unificada ao sistema de transmissão e distribuição, mantendo ou estendendo o desconto na TUST, com a adição de fontes renováveis. A otimização do terreno, com a compra ou arrendamento da área, e a logística do parque, canteiros, terraplanagem, construção de vias de acesso, aluguel de equipamentos, até mesmo compras de materiais e mão de obra, dependendo do planejamento e do timing do projeto, minimizando também custos com licenciamento ambiental e regularização também. E por último, sinergias de O&M, operação e manutenção, compartilhando custos fixos e mão de obra com as inspeções, monitoramento e manutenção dos ativos. Nos próximos slides entraremos em detalhe dos diferentes tipos de usinas híbridas, os empreendimentos adjacentes, híbridas e associadas. Quais são os conceitos estabelecidos pelos órgãos competentes como a ANEEL, EPE e ONS. Aqui temos os empreendimentos adjacentes. As usinas adjacentes são aquelas que foram construídas próximas entre si, permitem um compartilhamento do terreno e de parte da infraestrutura elétrica em comum, em especial da subestação coletora, que já apresenta grande otimização do investimento para o investidor ou agente. Essas usinas possuem ou devem contratar a capacidade de uso da rede básica ou de distribuição independente, são individualizadas, compatíveis com a potência instalada de cada parque. Esse tipo de arranjo já tem sido frequentemente empregado em parques eólicos, que se associam em complexos com novos empreendimentos fotovoltaicos. Portanto, do ponto de vista do sistema, tratam-se de usinas distintas e não são consideradas híbridas. No quesito remuneração, a forma de contratação e faturamento de cada usina é separada. Aqui já entramos na seara da resolução normativa da ANEEL, com a terminologia sendo definida pelas usinas associadas. O artigo 3 estipula que centrais geradoras associadas são duas ou mais instalações com a finalidade de produção de energia elétrica, com diferentes tecnologias de geração, com outorgas ou registros e medições distintas, que compartilham fisicamente e contratualmente a infraestrutura de conexão e uso do sistema de transmissão. Ou seja, são muito similares aos empreendimentos adjacentes, do beneficiamento de compartilhar o terreno, espaço físico e subestação, porém, as usinas associadas aqui compartilham contratualmente a capacidade de uso de rede, sendo assim menor que a soma das potências destes parques individuais, trazendo assim um benefício adicional de economia com as tarifas e encargos de uso da rede. Ressaltamos esse ponto de somatório das potências individuais dos parques, pois haverá instantes em que a mesma poderá ultrapassar o MUST ou MUSD contratado pelo parque. Ou seja, num exemplo, em um parque com 200 MW de MUST contratado, se a usina 1 com capacidade instalada de 100 MW e a usina 2 com 200 MW, e ambas estiverem no momento de geração máxima, totalizando 300 MW, irão ultrapassar o MUST. Portanto, há de se ter um controle inteligente, automático de limitação da geração, um auto-curtailment. É estabelecido pela ANEEL também que usinas que envolvam tecnologia de geração, onde o despacho centralizado pelo ONS, devem ter medições distintas por tecnologia de geração. Por isso a representação dos medidores 1 e 2 na figura. Porém, a remuneração e faturamento podem ser conjuntas ou individualizadas, representadas ali no medidor 3. Aqui temos a definição para as centrais geradoras híbridas, a UGH.
é uma instalação de produção de energia elétrica a partir da combinação de diferentes tecnologias de geração, com medições distintas por tecnologia de geração ou não, objeto de outorga ou de registro único. Essa nomenclatura tem causado certa confusão, pois muitas vezes é confundida com a associado. Mas a diferença entre as duas está na questão de outorga única, ou seja, ela já nasceu assim. É um projeto Greenfield, onde a usina já foi projetada e concebida dessa forma. Já associada, pensamos em um projeto Brownfield, onde se está aproveitando uma usina existente para se associar a outra fonte de energia. Ambos os conceitos englobam uma hibridização de usina. Há uma peculiaridade também para as UGHs, pois nessa classificação existe a possibilidade de sequer poder se distinguir a fonte primária de energia elétrica, como exemplo, associando módulos fotovoltaicos com sistemas de armazenamento de bateria, que compartilhem do mesmo conversor, um único PCS por acoplamento CC, que portanto neste caso haveria somente um medidor, uma medição e contabilização única. Vamos agora mencionar alguns casos que encontramos durante os comissionamentos dos PPCs da Reivax, que ilustram os diferentes tipos de usinas mencionados anteriormente. Essa usina era originalmente uma usina puramente eólica, que possuía um PPC primário, e o cliente decidiu pela adição de solar, usando o PPC da Reivax como secundário da PPC eólica, que foi mantido, e como primário dos inversores solares. Ele optou por uma alteração contratual, tornando a usina associada. Assim, o MUX contratado não precisou ser alterado, mesmo com a instalação de solar. Nessa usina, o PPC da Reivax está configurado de tal forma que a potência da combinação das fontes não ultrapasse o MUX, tal como marcado aqui em pontilhado na figura. Ele também tem a função de priorização de escoamento da fonte de geração eólica. Veja que por volta das 8 da manhã ocorreu redução da potência eólica, justamente a oportunidade que a solar estava aguardando para ser injetada. Apesar disso, essa injeção é controlada pelo PPC e não excede em nenhum momento o MUX. Agora vamos para outra usina, que também era originalmente eólica e que passou por expansão para solar, usando a mesma topologia de controle do caso anterior. No entanto, essa usina manteve a classificação como adjacente, não solicitou adequação contratual para associada. Assim, a fonte solar precisou contratar a sua própria margem de escoamento para sua utilização. Quanto ao controle, as funções principais do PPC foram controle de tensão e limite de potência ativa máxima. Aqui nós temos um outro caso de usina adjacente, dessa vez puramente solar, sendo que a particularidade dela é que foram usados 2 fabricantes distintos de inversores na usina. A usina realizou um retrofit de um conduto de inversores, sendo trocado por um terceiro fabricante. Originalmente o controle era feito assim, com 2 PPCs dissociados, cada um controlando inversores de cada fabricante. Então nós propusemos e comissionamos um PPC unificado capaz de controlar os 2 fabricantes distintos. E nessa usina a principal função do PPC foi de realizar o controle unificado dos 2 fabricantes, usando somente um PPC. Isso disponibilizou um controle de geração capaz de simplificar a operação da usina. Aqui nós temos um outro tipo de usina adjacente, mas puramente eólica. Ela originalmente possuía aerogerador de somente um fabricante, mas quando o investidor decidiu fazer a ampliação da usina, optou pelo acréscimo de outro fabricante. Além de optar por outro fabricante, o contrato de venda de energia foi bem distinto, sendo que os contratos mais antigos possuíam melhor remuneração. A estrutura de controle original era assim, com um PPC controlando os aerogeradores de um dado fabricante. Depois passou a ficar assim, com cada fabricante tendo um PPC que controle e adicionalmente um PPC secundário, da Reivax controlando ambos os PPCs. Nessa usina, o nosso PPC tem que utilizar uma priorização entre os aerogeradores, e em excesso de geração, o PPC realiza a limitação da geração da fonte de menor remuneração, priorizando o escoamento da mais valiosa. E devido a essa grande expansão da capacidade instalada de fontes renováveis intermitentes, como é a solar e a eólica, há uma grande oportunidade e tendência de hibridização com os sistemas de armazenamento de energia, como baterias, ou BESS, Battery Energy Storage Systems. Ainda mais considerando o curtailment por excesso de energia, esta impossibilidade de geração momentânea poderia ser armazenada e injetada posteriormente. Tema este que será coberto em nosso próximo vídeo, onde falaremos mais sobre o BESS e o Energy Management System, o EMS, da Reivax. Por hoje é só de conteúdo e vídeo. Contem com a Reivax para o controle e monitoramento na hibridização das usinas geradoras. Sigam-nos no LinkedIn, Instagram, YouTube para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos pela atenção, fiquem ligados para o próximo vídeo e até breve.